Olá, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Ó, eu tô aqui, né? Não vejo a hora de sair daqui de casa para voltar às minhas atividades normais, para estar com vocês, tá? Para sacanear o Cauã, a Dandara, o Bruno, né? Espero que vocês estejam muito bem, tá? Cuidando da saúde de vocês, dos pais de vocês, que isolamento social é isso, é uma missão de um ajudar o outro e de cuidar do outro, consequentemente. Pessoal, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria que nós temos passado, né, que é o imperialismo, e eu vou dividir esse vídeo de duas formas. O primeiro que eu vou trabalhar o caso africano, o segundo o caso asiático. O caso africano, eu até coloquei na parte da pergunta apenas a África do Sul, mas eu vou falar um pouquinho do Egito, né? O caso egípcio, que é importante, porque mais à frente a gente vai falar um pouco de Oriente Médio e creio eu que seja de extrema validade para nós falar um pouquinho do que vai ser a ideia do canal de Suez. Mas nos nossos últimos encontros, para não perder o vício, nós tínhamos comentado as motivações, as causas que levaram ao imperialismo. Se lembram? A Grande Depressão econômica que a Europa passava levou com que, na Conferência de Berlim, as potências europeias partilhassem o território africano e asiático de acordo com seus interesses e suas posições hegemônicas no seu campo. Isso é interessante, porque vamos ter uma posição totalmente privilegiada para a França e para a Inglaterra, quando comparado à Alemanha e Itália, que saem dos seus processos de unificações tardiamente, todavia, quanto também potências, isso não tem como negar, mas França e Inglaterra, até ser o exemplo da pizza, que eu falei com a Dandara, né, eu usei a Dandara como exemplo, mas a questão de a França e a Inglaterra terem sido automaticamente sido as mais privilegiadas aí, né, nesse processo de imperialismo, até porque elas ficam a maior parte de territórios, consequentemente, a maior parte de recursos para elas, tá, pessoal? Por conta disso, nós vamos ter um cenário bem interessante, porque o europeu tenta legitimar esse processo de imperialismo, que também é chamado de neocolonialismo, pela ideia de missão civilizatória. É uma dinâmica totalmente eugênica, eurocêntrica, etnocêntrica, racial, racista, né, pelo darwinismo social, ou seja, que uma cultura, uma sociedade superior, no caso europeia, deveria impor e civilizar a outra, no caso africano e asiático. E também a ideia de que o europeu, quando chega dentro do continente africano e asiático, ele não leva em conta que existiam conflitos intertribais. Por conta disso, nós temos o estopim de diversas guerras civis que se perduram até mesmo, até os dias de hoje, no território africano, sobretudo, né? Então, ou seja, as guerras civis, inclusive, foram fatores que mais à frente a gente vai discutir aqui para levar o processo de descolonização. Até comentei com vocês a ideia de África e Ásia útil, ou seja, a África e a Ásia só têm valor para o europeu enquanto elas tiverem recursos a serem aí explorados, tá ok, pessoal? Os franceses, eles vão dominar o território da Argélia, isso é importante destacar, mas o mais importante que eu quero que quando cai em prova de concurso, aí é uma, né, geralmente pega bastante o aluno, que é, por exemplo, o caso da África do Sul. Na verdade, nós temos aí uma ocupação da antiga colônia do Cabo. Nessa antiga, quando os ingleses eles chegam nessa colônia do Cabo, eles vão se deparar com os Boers. Os Boers eles eram colonos de origem holandesa, todavia não aceitando o processo de imposição da colonização inglesa, eles vão fugir, no caso, para Orange, Transvaal, dentro do próprio território. Todavia, o que tem no território, né, nesse território? Vai ter diamante, né? E diamante, metal precioso, vai levar a cobiça automaticamente da Inglaterra, que entra em conflito, daí a ideia da guerra dos Boers, Inglaterra versus os Boers. Obviamente que a Inglaterra é muito mais bem preparada, a maior potência mundial no final do século XIX, irá vencer o conflito. E essa república, essa colônia do Cabo vai começar a se chamar de União Sul-Africana e posteriormente, mais tarde, África do Sul, tá? Inclusive isso é interessante, porque a África do Sul se engendra justamente nesse processo aqui mais à frente para sua descolonização, a luta contra o apartheid que levou à ascensão da figura do Nelson Mandela, né? Isso é importante também destacar. E o caso egípcio, né, no Egito houve a construção do famoso canal de Suez, que era uma ponte estratégica, era uma rota comercial, facilitava a circulação de mercadorias, comércio, né, metais preciosos, né, pessoas, capitais. E a dívida externa do Egito em relação à Inglaterra estava muito alta. Então, o que o Egito fez? Vendeu parte desse território, desse canal, para tentar equacionar essa dívida com a Inglaterra, só que a Inglaterra, não muito satisfeita, ela invade o Egito pela região da Alexandria e domina todo o território. Ou seja, ela não só fica com a metade do canal de Suez, mas ela começa a também dominar todo o controle da produção
exploração e fluxo de mercadorias desse território, tá ok, pessoal? Os belgas, eles também vão ocupar a região do Congo, importante também citar isso. Mais à frente a gente também vai falar um pouquinho, né, mas quando entrarmos em descolonização de Portugal, por conta das regiões, sobretudo aí pegando Moçambique, Angola, que também foram colonizadas pela figura, neocolonizadas pela figura de Portugal. E isso é interessante pensar porque nós vamos ver os movimentos de resistência que fizeram contra a figura europeia, né, em relação à dominação, né, imperialista, tá ok, pessoal? Grande abraço!